Boa tarde, pessoal. Esse é meu primeiro vídeo gravado. Tenho a intenção de criar um canal para compartilhar minhas experiências de sonho lúcido e projeção astral e espiritualidade no geral. Essa noite eu tive uma experiência que eu quero registrar aqui e vai ser de uma forma bem provisória e amadora para não perder o registro, tá? Na continuidade do canal eu quero colocar as demais experiências que eu já tenho o projeto faz um tempo, só que eu nunca tirei do papel. E dessa vez eu decidi começar. Então, esse é o primeiro vídeo, vai ficar bem amador mesmo. Não sei como vai ser a sequência de postagem do canal, mas eu pretendo, assim que tiver mais experiências, já registrar o quanto antes. Eu vou arrumar o canal depois com mais tempo e com mais técnica para deixar bonito, com descrição, logotipo e tudo que mais for necessário, tá? Eu não pretendo seguir uma ordem cronológica das minhas experiências, porque eu tenho muita experiência para contar e eu vou fazendo conforme for tendo tempo, né? E também conforme eu vou tendo novas. Vou dar prioridade para as novas, né? Para não deixar perder. E também, assim que possível, vou registrando novas para totalizar aqui no canal, né? A ideia é compartilhar com os estudantes também que gostam desse assunto e também servir de um registro para eu não perder essas experiências no futuro, né? Já vou deixar registrado aqui que essas minhas experiências não são verdades absolutas, então tudo que eu estou contando aqui não tenha como verdade absoluta e também busque se informar mais, né? Essa é a experiência que eu estou tendo hoje, de acordo com o meu nível de consciência hoje, tá? Nada impede que no futuro eu não tenha novas, com um novo conhecimento, e veja que não é realmente assim. Mas como tudo tem um pontapé inicial, eu acredito que para isso serve, né? Então eu vou começar um pouquinho falando de como que foi o preparo para ter essa... Foi um sonho lúcido que eu tive ontem. Eu tô no sol aqui, tomando o sol, tô todo encapuzado, tá? Às vezes eu coloco o boné aqui porque o sol, esse horário é forte. Se não atrapalhar aí na sombra, eu vou ficar de boné, tá? O sol do meio-dia até as 4 é bem forte. Tô aqui na varandinha de casa, tomando solzinho e nesse inverno que tá fazendo aqui em Foz do Iguaçu. Tô com meus bichinhos aqui, ó. Deixa eu ver se pega eles aqui. Todo mundo tomando sol. Tem a Catinha aqui também, ó. Todos nós tomando sol e gravando esse vídeo. Vamos lá. Ontem, é incrível como o universo conversa com a gente e nem sempre a gente percebe, né? Só quem tem um refinamento assim de consciência que está mais sutil, que consegue perceber essas nuances que o universo está o tempo todo falando com você, só que você tem que saber entender, né? Você tem que ter essa sutileza de conversar com ele, saber interpretar os sinais, certo? E eu busco sempre que possível interpretar esses sinais, busco estar sempre atento, né? Para receber essas mensagens e melhorar a minha vida, né? Do aprendizado, a minha evolução. Eu vou contar um pouquinho o meu relato aqui, antes de entrar na experiência, de como o preparo da experiência, eu vou contar aqui um pouquinho bem breve, porque eu vou fazer isso em outro vídeo, a minha condição hoje de despertar espiritual, tá? Eu já estou há algum tempinho nesse meu processo de despertar espiritual e sempre buscando aprender mais de fontes mais diversas possíveis, tá? Tanto de religião, de filosofia, de energias, de técnicas, práticas, né? Tudo isso, tudo que eu vejo que é da luz, eu tento trazer para minha vida e para o meu aprendizado. Então eu já estou nesse processo faz alguns anos, assim, né? Que eu decreto como despertar mesmo. E nesse processo ele vai e vem, né? Eu confesso que eu comecei assim e depois eu dei uma parada, uma deslanchada por causa de correria de vida, né? Trabalho, casa, etc. Que a Catinha tá comigo. Então, assim,
Eu tô nesse caminho já há alguns anos e nesses tempos eu tenho experiências, tá? Essas experiências que eu vou começar a relatar aqui e fazia tempo que eu não tinha um sonho lúcido, tá? Vou falar minhas projeções, vou falar já tive processo de obsessão também, já tive vários sonhos lúcidos, tá? Tudo eu vou trazer aqui no canal. Então eu vou começar pela de ontem, que foi bem curiosa, porque ontem quando eu acordei, eu falei com a minha esposa Bruna, eu tive um sonho com leões e onças, tá? E recentemente eu tô tendo mais sonhos, porque eu tô tentando desacelerar, né? Porque quando você tá muito corrido, até sonho eu não consigo ter. Sonho assim, eu digo sonho no geral, sonho que todo mundo tem, tá? Não é sonho lúcido ainda. Então assim, agora que eu tô vindo numa cirurgia, eu fui obrigado a parar por 30 dias, né, no mínimo, de repouso para me recuperar, fase de recuperação. Então assim, eu tô tendo mais sonhos quando tô mais relaxado, tá? E ontem eu tive um sonho que eu recentemente eu tô sonhando muito com, na verdade eu sempre sonhei com onças e leões, tá? Onças e leão, onça e leão. Não vou dizer que assim é toda semana, todo dia, todo mês, não. Quando eu tenho sonho, né? Na medida do possível eu sonho com leões. E eu tenho uma ligação muito forte com os felinos, porque eu sou de leão também. Tá? Eu faço aniversário em agosto, sou do signo de leão. Né? Não sei se tem a ver também, mas meu nome é Felipe, né? Feli, né? Já liga a felino. E eu tenho uma conexão muito forte com animais. Tá? Animal, principalmente gato. Depois que eu tive gato, eu gosto muito de gato. Os animais gostam muito de mim. Também não como carne, tá? Um dos motivos é essa questão animal também. Tem vários filosóficos, espirituais, energéticos, mas um deles também é o animal. Então já estou há 7 anos já sem comer carne, vegetariano. É difícil, difícil pra caramba, mas não pretendo voltar, tá? É um sacrifício, mas só que assim eu vejo como um bem maior. Enfim, fazendo esse panorama aqui no geral, eu vou entrar agora na experiência de ontem, como foi o preparo para essa experiência de ontem. Eu não sei se tem ligação ou não, tá? Com o sonho que eu tive. Esse vídeo vai ficar um pouquinho extenso, mas eu pretendo fazer vídeo na média de 15 a 20 minutos, tá? Para contar bem aqui a experiência. Então, vamos lá. Ontem, quando eu acordei, tava tomando café com a minha esposa Bruna, eu falei, eu tive um sonho com leão e onça. E recentemente eu tô tendo muito sonho com leão e onça, né? E nesses sonhos é assim, eles não me atacam, eu não sou ferido, eles não chegam a me fazer mal. E também eu também não tenho muito confiança neles, né? Eu fico assim meio com receio, porque o que acontece? Você se deparar com um animal selvagem de 300 quilos, né, dá um receio, né? Então, assim, eu fico. Sempre quando eu tenho esses sonhos, tento ficar recuado, tá? Não sou daqueles que vou lá abraçar, beijar o leão, brincar com o leão, não. Tá? Eu tenho um sonho com eles, mas é eles lá e eu aqui. Eu sinto até um certo receio de me aproximar, né? Devido a esse ataque, mesmo sendo uma experiência num sonho. Porque no sonho você não identifica que é sonho, né? Pra você tá sendo real naquele momento, aquela situação ali. Então, assim, nesses sonhos, é, eu sempre busco encarar meu medo. Às vezes eu tenho que atravessar um lugar que tá tem leão e onça solto. Eu pego e vou igual. Não sou atacado, vou com certo medo, mas eu enfrento aquele medo e consigo passar por ali, tá? Então a minha relação os felinos no sonho é mais ou menos assim, tá? É um certo de respeito, meio de recuo, assim, quase de, de segurança, né? Enfim. Então eu tive esse sonho com leão e onça. Daí ontem eu acordei e falei pra minha esposa, falei, olha, eu tive esse sonho com leão e onça. Aí a gente conversou do que poderia ser, né? O que representa, né? Fomos pesquisar, representa a coragem, determinação, enfrentar seus medos. E é justamente isso que a experiência ali do sonho me traz, né? De eu enfrentar aquele medo e passar aquele lugar que tem leão e superar. E daí,
Passamos, beleza, falando sobre isso. Daí ontem eu tava rolando o feed ali do Instagram e eu sigo a página do Arturianos. Não sei se vocês conhecem, mas é bem. Tem mais de 100 mil seguidores e fazem um canal bem legal. E ontem, justamente ontem, na data de ontem, eles anunciaram uma live a respeito da transição planetária sobre felinos, tá? Os guardiões, o que, que eles representam, né? Porque quem estuda e acredita em raças extraterrestres, vocês sabem que tem vários tipos de raças, né? Arturianos, Greys, reptilianos, é, felinos também é uma delas, né? Tem insectoides, não sei se é essa a palavra certa, mas tem também, né? Tem, esqueci o nome dos loiros, tem os loiros também, que é do Astar Shiran, né? Quem conhece sabe. Enfim, né? Porque o universo é infinito e existe trocentos mil raças, tá? Tô falando uma forma assim bem simples aqui. Então assim, aí eu comecei a interligar, né? Isso que eu falo de você entender os sinais do universo. Eu tive um sonho com o leão, falei com a minha esposa sobre leão, daí na hora aparece essa live do canal Arturiano sobre leão. Na hora não, digo no dia ali, né? Aí eu falei, vou assistir com certeza, né? Marquei para assistir às 8 da noite. Beleza, passei meu dia, chegou 8 horas, eu assisti a live muito legal, tá no canal lá, é uma vibe muito boa, e eu tava bem relaxado assim para fazer a live, eu consegui sentir ali a energia, eu fiquei bem relaxado e bem energético assim, né, com o pessoal lá do canal. Gostei muito da live, tá? Vou assistir mais vezes se eu pretendo. Aí tá, tive essa experiência, tá? Eu fiz ali, dormi um pouquinho na hora, depois que acabou, relaxado, né? Tava bem relaxado, beleza. Levantei, fazer meus afazeres e depois fui pra cama à noite e dormi. E daí eu tive esse sonho lúcido, que não tem nada a ver com o leão, tá? Mas assim, eu só tô relatando aqui, caso tenha alguma coincidência ou não, porque quando eu tenho sonho, principalmente sonho lúcido, é um período que eu tô bem relaxado. E pelo fato de eu ter feito essa meditação antes, eu consegui ter provavelmente esse sonho depois, mais tarde, né? Então, como que foi o sonho? Para quem estuda projeção astral e sonho lúcido, é normal você ter, quando você tem essa experiência, você despertar um lugar assim. Existe tipos de projeção, né? A projeção clássica, que você sai ali, você se vê saindo do corpo. E também a projeção que é semi-parcial, eu esqueci o nome técnico agora, tá? Não me recordo. Mas que você já acorda no lugar e tem a experiência lá, tá? E o sonho lúcido é diferente da projeção astral. Ele vamos dizer assim, ele é um passo para a projeção astral, né? Ele não chega a ser uma projeção, mas só que você consegue ter, de certa forma, um controle sobre o seu consciente. E ontem eu peguei e despertei assim, uma rua que eu não sei onde que era. Não, desculpa. Teve uma etapa antes que os sonhos eles são picados, às vezes ele acontece por partes, né? A primeira parte foi o seguinte, que eu comecei a me questionar, porque o sonho lúcido, você começa a se questionar dentro do seu sonho, daí você percebe que você está sonhando, né? Então ontem aconteceu da seguinte forma, como eu fiz a cirurgia de remoção de apêndice, nunca fiz cirurgia na minha vida, foi a primeira vez, e para mim foi meio que um baque, assim, né? Aí tá, tô tudo bem, graças a Deus, tô me recuperando, tô quase 100% já. Aí eu sonhei que eu tinha voltado pro meu trabalho, a agência que eu tenho de publicidade, voltado para ela depois dessa recuperação, né? E quando eu voltei, porque eu tô afastado, tinha pessoas do meu passado, das minhas relações passadas, que me receberam e me deram um presente, deram chocolate, né? Um mimo ali para o meu retorno. Aí ali na hora eu questionei, e daí eu comecei a falar, mas vocês não trabalham mais aqui, né? Já começou aí, porque todos os meus sonhos lúcidos, você começa a questionar, fala, isso aqui não é verdade, isso aqui é um sonho. Diferente de um sonho que você só vai aceitando e vai acontecendo, né? Aí meio que eu já começo a despertar ali. Aí nisso eu falei, eu devo estar sonhando, né? Sempre é assim, eu me questiono e depois eu me pergunto, eu devo estar sonhando. E
E para confirmar se é um sonho lúcido ou não, tem algumas técnicas que eu sigo, deve ter mais, mas é sempre funcionário, porém ultimamente não está funcionando comigo. Tá? É até bom eu registrar isso, porque caso algum estudante esteja passando por isso também, a gente pode é, compartilhar a experiência e tentar entender o que se trata, né? Que é a seguinte, quando eu estou sonhando e eu vejo que pode ser um sonho lúcido, eu faço dois testes, tá? Que a primeira é eu esticar o meu dedo e ver se ele estica, porque na projeção astral, o seu corpo, ele é muito, como posso dizer, o seu corpo energético, ele é muito, esqueci o termo técnico agora, tá? Mas ele é muito maleável, vamos dizer assim. Então, quando eu estico e ele estica, ele vem até aqui mais ou menos, eu sei que na hora que eu tô sonhando. Daí eu fiz isso, tentei no meu sonho puxar meu dedo, não esticou, eu falei, puxa, não é um sonho lúcido, é um sonho normal. Mas daí eu tentei mais outra técnica, que é a seguinte, é de você pular, tá? Quando você pula e você voa, flutua, você tá fora do corpo. Então eu tentei mais essa técnica, mas só que eu tava com um certo receio também por causa da minha cirurgia. Eu ainda tô com ponto e a minha locomoção ela tá bem restrita. Então eu pulei, mas não daquela forma assim, pulão, entendeu? Eu pulei bem pouquinho assim, também não funcionou. Falei, puxa, não vai ser um sonho lúcido, né? Peguei, aceitei e o sonho acabou ali. Aí depois, tendo mais opções durante a noite, eu acordei já numa rua, num lugar totalmente desconhecido. Acordei numa rua que provavelmente era aqui em Foz também, era um bairro de Foz, né? Acordei ali, naquela rua. Era à noite, período assim, de umas 10, 11 horas. Aí eu acordei ali e falei, agora deve ser um sonho lúcido. Na hora eu falei isso. Daí quando eu tentei pular para voar, eu já comecei a ficar mais no ar. Tive que fazer uma força assim forte até pra conseguir. Não foi aquele pulo que eu saio voando, assim, que nem eu já tive em outras experiências, né? Foi um pulo pesado, assim, tava pesada a atmosfera, a energia ali. Não era nenhuma dimensão superior, nada. Era provavelmente aqui em Foz mesmo, né? Eu moro em Foz do Iguaçu, Paraná. Aqui, pulei e daí, com certo malabarismo ali, consegui ficar no ar. Aí eu vi que eu tava flutuando, né, volitando. Falei, beleza, vou sair por aí. Eu nunca tive uma experiência astral de ir para outras dimensões, ir para lugares que eu quero, né? Normalmente eu fico aqui no lugar que eu estou ali, não consigo ir muito longe, tá? Não sei se é por causa de uma restrição de um mentor que acha que eu não estou preparado ainda, ou se é habilidade técnica que me falta, né? Não sei, mas a questão é que eu, eu tô tentando evoluir para chegar nessas, né? Aí tá, comecei a volitar ali na rua, aí não tinha muito o que eu fazer, eu falei, eu vou entrar em algumas casas, tinha várias casinhas assim, era uma rua de pedra ainda, várias casinhas assim, bem normal, bem simples. Aí eu falei, eu vou entrar nessas casas e ver o que tem, né? Se tem alguma coisa interessante, se tem alguma coisa que eu possa aprender. Aí passei por uma casa, tinha o pessoal ouvindo música ali, comecei eu flutuando, vendo eles ali e tal. Não tinha nada interessante, peguei, passei, vi outra casa que me chamou a atenção, peguei e entrei. Quando eu entrei, eu encontrei duas mulheres sentadas na mesa assim, e conversando sobre o dia delas, tá? Elas estavam naquele período que depois da janta, você conversa, né? Normalmente quando você mora com alguém, você conversa e até ir pra cama dormir. Elas estavam nesse período. E uma delas estava até com máscara assim de creme depois do banho, sabe? Elas comeram e estavam conversando ali na mesa a respeito da vida de uma que era sobre uma relação amorosa. Parece que ela tava triste em relação a essa situação. Tá falando do parceiro dela. Ela tava bem deprimida, assim, pra falar a verdade, sabe? Ela tava um pouco abalada. E a outra tava servindo meio que de consolo pra ela ali, né? Aí o que aconteceu? Eu entrei, fiquei lutando ali, elas não me viam, eu era que nem um espírito, tá? Elas estavam ali e eu não me viam. E eu senti que essa é o aprendizado para mim, a parte principal do sonho, tá? E eu senti que
pelo fato dela estar vulnerável, eu não sei se eu fui colocado ali para ter essa experiência e ter esse conhecimento também, né? Mas de fato eu consegui ter tirar um aprendizado disso, que foi a seguinte: pelo fato dela estar, vamos dizer assim, vulnerável, de acordo emocionalmente, eu senti ela muito aberta, assim, energeticamente, tá? Falando de vulnerabilidade mesmo. E eu senti que ela, pelo fato dela estar vulnerável, e eu chegava muito perto dela, eu poderia fazer o que eu quisesse com ela ali. Mas só que veio na minha mente a questão da cosmoética, tá? Quando você sai do corpo, você tem essas experiências, você não pode fazer, né? Tô falando aqui num espírito ético, num corpo energético ético, né? Diferente de outros obsessores, até mesmo zombeteiros, que eles não ligam para ética, eles fazem o que eles querem, eles te prejudicam, eles fazem o mal. Diferente de um espírito da luz que nunca vai tentar fazer o mal, certo? Mas eu confesso que pode ser uma fraqueza ou não, uma questão de aprendizado, né? Você não está aprendendo. Eu tive a curiosidade de exercer uma ação sobre ela, tá? Não sei qual, mas eu senti que se eu quisesse mexer na mente dela, lançar pensamentos telepáticos para ela, eu conseguiria. E se fosse algo ruim, ela ficaria pior ainda, tá? Porque eu senti que ela estava muito vulnerável e ela ia receber. E na hora dessa com as Maias, eu falei, eu não devo fazer isso, tá? Então, isso foi o mais experiente, o mais enriquecedor para mim, porque foi meio que da prática conhecer como se funciona um sistema de obsessão, tá? Normalmente quando um espírito está obsediado, ele está vulnerável, né? Ele não está energeticamente pronto para se defender. Então ele acaba tendo pensamentos, atitudes, emoções desses espíritos que não são da luz. Então, para mim, foi essa experiência. Se eu quisesse, eu tinha o poder da decisão ali. Se eu quisesse lançar pensamento sobre essa, ou querer fazer qualquer coisa ali extrafísica com ela, eu conseguiria. Mas, por estudar cosmoética, eu não fiz. E daí ali, acabou a experiência para mim, e eu acordei, tá? Acordei. E na hora já me lembrou o sonho. Na verdade, não foi na hora, assim. Que, sabe quando você acorda, você tá meio processando as informações ainda? Eu comecei a processar as informações, eu fui ligando pontinho, pontinho, veio tudo de uma vez, assim, né? Normalmente é assim que acontece quando você tem projeção. Né? Às vezes você acorda, lembra tudo na hora, ou às vezes você vai me lembrando do erro do dia, né? Tanto que esse é uma das atividades que a gente faz na projeção, porque assim, a projeção, às vezes a gente tem, mas só que não lembra, né? Que nem sonha, a gente tem, mas não lembra. Então a gente tem que ter uma atividade mental ali de estar puxando isso, por isso que esse vídeo é bom por causa disso, para registrar, deixar registrado, e sempre estar, na medida do possível, registrando. Né? Tem uma prática do Valdo Vieira, que ele dormia com um gravador, e assim que ele acordava, do sonho à noite, ele já gravava. Depois ele escrevia, né? Porque senão a gente acaba perdendo. Então é isso que eu busco a partir de agora, tá registrando para não perder mais, porque eu creio que não perdi nenhuma, tá? Eu vou registrar todos que eu me lembro aqui na sequência. Mas querendo ou não, a gente perde detalhes, tá? Às vezes detalhes ali muito minucioso assim a gente acaba perdendo e pode enriquecer a experiência ali. Tá bom, pessoal? A experiência de hoje foi essa. E, como eu falei, é um vídeo muito provisório, amador ainda, tá? Nos próximos eu quero ir melhorando. Mas o mais importante disso tudo é o pontapé, tá? Porque eu acredito assim, se você esperar pela condição perfeita, você nunca faz nada, né? E eu, como eu trabalho com publicidade, marketing, design, eu quero fazer tudo, eu sou perfeccionista, quero fazer tudo bonitinho, né? Tudo de uma forma profissional. E pelo fato de eu querer fazer dessa forma, eu nunca tirei do papel essa ideia de criar um canal, tá falando aqui, porque não é uma coisa que eu faço, tá? Não é uma coisa que eu tenho tanta facilidade assim, apesar de trabalhar com comunicação, né?
dar a cara, falar, uma experiência ainda pessoal, de um projeto que você é um estudante ainda, né? Às vezes pode ser difícil. Então fica aqui meu recado para quem estiver também essa vontade de qualquer coisa na vida, começa da forma que você tiver, com o que você tiver, no momento que você tiver ali, comece, tá? Isso é o mais importante de tudo, porque depois você vai ajustando o avião conforme o voo, tá? Senão você nunca voa. Tá bom, pessoal? A relação de hoje foi essa. Vou criar o canal aqui agora e espero contribuir com alguém da mesma maneira que quem puder também contribuir com o canal, coloque aqui a sua experiência para a gente estudar junto, tá bom? Um forte abraço, fiquem com Deus.